Olá, alunos da disciplina de Fundamento Biológico 3 do curso de Odontologia. Nós daremos continuidade nesta videoaula ao estudo do sistema nervoso autônomo, onde nós estudaremos os fármacos adrenérgicos. Na aula passada, nós estudamos o ciclo da acetilcolina. Nós vimos como que ocorre a sua biossíntese, a sua inativação, a combinação com receptores nicotínicos e muscarínicos. Nós vimos os fármacos que têm ação colinérgica, como, por exemplo, o carbacol e a pilocarpina, que têm ação direta em receptores colinérgicos, e aqueles fármacos que têm uma ação indireta, como, por exemplo, a neostigmina e a piridostigmina. Nós falamos também dos fármacos anticolinérgicos, como, por exemplo, a atropina e a escopolamina. Então, relembrando, olhando aqui essa tabela que está no livro da Lenita Vanacher, na página 119, nós podemos observar, então, a estimulação das glândulas salivares pelo simpático e pelo parasimpático, em quais receptores são ativados, tanto do simpático quanto do parasimpático. Em relação à produção de saliva, a gente pode observar aqui que a estimulação do receptor alfa-1 leva a um pequeno aumento da produção de saliva, enquanto que, quando é liberado acetilcolina no nosso organismo, ocorre a estimulação de receptores muscarínicos e, como consequência, há um grande aumento no estímulo das glândulas salivares e produção de saliva. Portanto, os fármacos que são colinérgicos, carbacol, a pilocarpina, que nós vimos na última aula, que ela é muito utilizada em pacientes que estão sob tratamento radioterápico, para estimulação da produção de saliva. Então, a pilocarpina, carbacol, neostigmina, piridostigmina, terão os mesmos efeitos que a acetilcolina promove no nosso organismo. Enquanto que os fármacos anticolinérgicos, como a atropina e a escopolamina, eles têm uma ação antagonista e são utilizados em odontologia para diminuição da secreção salivar, no caso, de uma moldagem protética, por exemplo. Hoje, nós daremos início ao estudo, então, da neurotransmissão adrenérgica, estudaremos os fármacos adrenérgicos, que poderão, assim como a acetilcolina, ter uma ação direta e indireta, e aqueles fármacos que são bloqueadores adrenérgicos. Para esta aula, vocês deverão consultar o livro da Lenita Vanacher, no capítulo 14, páginas 121 e 122, e Penildon Silva, capítulo 29, páginas 242 a 251. Os neurotransmissores adrenérgicos, assim como nós vimos na aula passada, eles são os responsáveis pela transmissão da informação colinérgica e, consequentemente, a transmissão adrenérgica também. Especificamente, os neurotransmissores adrenérgicos, eles vão liberar noradrenalina. Então, nós vimos também na aula passada que a noradrenalina, ela é liberada pelo simpático, pelas fibras pós-ganglionares, para a estimulação de musculaturas e glândulas. Já a acetilcolina, ela é liberada pelas fibras pré-ganglionares, tanto do simpático quanto do parasimpático, e também por fibras pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo parasimpático. Aqui nós também podemos
visualizar uma fibra pré-ganglionar liberando acetilcolina. A acetilcolina, então, nesse gânglio, promove a estimulação das fibras pós-ganglionares a liberarem noradrenalina para a musculatura lisa, no coração e nas glândulas. As fibras pré-ganglionares, elas também partem do neuroeixo, vão ativar, né, ou estimular a medula suprarrenal a produzir adrenalina e noradrenalina. Então, aqui, mais uma vez, nós podemos observar a medula adrenal liberando adrenalina, então, cerca de 80% de adrenalina é liberada pela medula adrenal e 20% de noradrenalina. Esses neurotransmissores, eles vão para a corrente sanguínea e, consequentemente, para os tecidos alvo. Vamos ver como que ocorre a biossíntese, a estocagem, liberação, inativação e ligação aos receptores adrenérgicos. Então, inicialmente, para que ocorra a síntese da noradrenalina, é necessário a ingestão de alguns alimentos, como soja, galinha, carne de frango, né? Bacalhau, camarão, carne de porco, porque esses alimentos, eles são ricos em um aminoácido que se chama tirosina. Então, a tirosina ela é levada pelo sangue aos locais de biossíntese e ela é transportada para o citoplasma por um carregador ligado ao sódio. Então, a tirosina, ela, após ser transportada por esse carregador, né, por esse transportador ligado ao sódio, ela sofre a ação de uma enzima, que é a tirosina hidroxilase, levando à formação da L-dopa. A L-dopa, ela sofre a ação da dopa descarboxilase e é então formada a dopamina. Em seguida, a dopamina recebe a ação de uma outra enzima, que é a dopamina beta-hidroxilase, e onde é adicionada essa hidroxila, e ocorre a síntese de noradrenalina. Por fim, a noradrenalina, ela é metilada nessa posição pela ação de uma enzima, que é a N-metiltransferase, ocorrendo então a biossíntese da adrenalina. E essas, tanto a noradrenalina quanto a adrenalina, são estocadas nas células cromafins. Então, nós temos uma estimulação da suprarrenal, e essa estimulação leva à liberação de 80% de adrenalina e 20% de noradrenalina. 80% da síntese desses neurotransmissores está sob o controle do eixo hipotálamo-adeno-hipófise, no córtex da adrenal, enquanto que 20% da síntese desses neurotransmissores está sob o controle do sistema nervoso simpático. Então, aqui nós temos uma síntese de como ocorre a biossíntese da noradrenalina. Então, nós temos inicialmente o aminoácido tirosina, sofre a ação da tirosina hidroxilase, formando dopa, a dopa descarboxilase eleva a formação da dopamina, dopamina beta-hidroxilase forma noradrenalina, noradrenalina, então, é metilada pela N-metiltransferase, dando origem, então, à adrenalina. Esses neurotransmissores, adrenalina e noradrenalina, quando estimulados pelo sistema nervoso autônomo simpático, eles são armazenados em vesículas pré-sinápticas, da mesma forma como acontece a armazenagem da acetilcolina, vesículas pré-sinápticas. Nesse caso, em terminais adrenérgicos.
Nas vesículas pré-sinápticas, a noradrenalina ela vai ficar ligada a um complexo ATP e proteínas. Essa ligação do neurotransmissor noradrenalina ao ATP e proteínas vai evitar com que a noradrenalina seja liberada para a fenda sináptica. Então, vai formar um complexo inativo, tá? Evitando, então, a destruição da noradrenalina pela monoaminoxidase que está presente no citosol. Então, quando ocorre um estímulo, esse estímulo é a geração de um potencial de ação que chega à terminação nervosa, vai haver uma despolarização da membrana axonal pré-sináptica, liberando a acetilcolina na fibra pré-sináptica. Com isso, ocorre um aumento da permeabilidade ao cálcio, então há um influxo de cálcio do meio extracelular para o citoplasma do neurônio. Este aumento do cálcio faz com que as vesículas intraneurais se fundam com a membrana celular. Então, lá onde estava armazenada a noradrenalina, as vesículas intraneurais, elas vão se fundir com a membrana da fibra celular e vai ocorrer o que nós chamamos de exocitose, que é a saída, né, da noradrenalina, desse neurotransmissor, para a fenda sináptica. A liberação de noradrenalina e adrenalina no organismo, nós sabemos que leva a uma vasoconstrição. A vasoconstrição resulta no aumento da pressão arterial. Então, uma maneira de promover a diminuição da pressão arterial é bloquear a liberação desses neurotransmissores. Isso é realizado por esse fármaco, né? Um dos fármacos que tem essa ação é a guanitidina. A guanitidina, ela é um antihipertensivo que atua inibindo seletivamente a neurotransmissão adrenérgica nos nervos pós-ganglionares. Então, a noradrenalina, ela foi liberada, né? Quando ocorreu um estímulo, um potencial de ação, ela é liberada para a fenda sináptica e ela, então, vai se ligar a receptores, né? Esses receptores, então, estarão no órgão que vai sofrer a ação da noradrenalina e da adrenalina. Para que isso ocorra, deverá ocorrer um evento em cascata dentro da célula, resultando na formação do segundo mensageiro intracelular. Então, segundo os mensageiros para os receptores adrenérgicos são o AMP cíclico, o IP3 e o DAG, que é o diacilglicerol, que eles são utilizados para transmitir o sinal para dentro do órgão efetor. Então, depois que a noradrenalina interage com seus receptores, esse neurotransmissor adrenérgico, ou fármaco adrenérgico, ele deverá ser inativado rapidamente. Por quê? Porque se isso não acontecesse, ocorreria uma exaustão do organismo, destruindo a sua homeostasia. A inativação da noradrenalina ela ocorre por dois processos, que é o enzimático e o de recaptação. O processo enzimático ele ocorre pela ação de duas enzimas, que é a MAO e a CONT. A MAO é a monoaminoxidase e a CONT é a catecol ou metiltransferase. Ambas as enzimas são capazes de inativar a noradrenalina. A MAO ela é uma enzima desaminadora, porque ela é capaz de retirar esse grupamento NH2 das catecolaminas, como, por exemplo, a noradrenalina, ou adrenalina, ou dopamina, ou serotonina. A MAO ela está presente nas mitocôndrias dos neurônios e em tecidos não neurais, como o intestinal e o hepático. E ela oxida a noradrenalina, então essa ação de retirar
o NH2 dessas catecolaminas leva à formação do ácido vanilmandélico, e esse composto é eliminado na urina. Já outra enzima, que é capaz de inativar a noradrenalina, ela está presente principalmente no fígado. Então, ela leva à formação de compostos metametilados, metanefrina e normetanefrina. Essa enzima ela vai regular principalmente as catecolaminas circulantes. E um outro mecanismo de inativação é a recaptação. Então, mediante a ação de um transportador, quando a noradrenalina é liberada para a fenda sináptica, existem transportadores específicos que são capazes de transportar a noradrenalina para o interior das vesículas pré-sinápticas. A noradrenalina e a adrenalina que foi liberada para a fenda sináptica, eles irão se ligar a receptores adrenérgicos. Então, algumas condições como frio, trauma, exercícios, né, físicos, o pânico, a hipoglicemia, são condições que levam a uma geração, né, de um potencial de ação e faz com que esses neurotransmissores, adrenalina e noradrenalina, sejam liberados no nosso organismo. Então, nós temos 5 receptores adrenérgicos, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3. E os fármacos simpático-miméticos, ou seja, aqueles fármacos que são agonistas para os receptores adrenérgicos alfa e beta, eles são capazes de reproduzir os mesmos efeitos que a acetilcolina, que a adrenalina e a noradrenalina no nosso organismo. Então, esses fármacos simpático-miméticos, eles poderão ser estimulantes diretos e estimulantes indiretos ou de ação mista. Aqueles que são de ação direta é porque eles serão capazes de estimular diretamente os receptores adrenérgicos alfa ou beta, produzindo efeitos semelhantes ou liberando a adrenalina pela medula adrenal. Então, exemplo desses fármacos de ação direta é a adrenalina, noradrenalina, isoproterenol, salbutamol. Os de ação indireta, eles não vão afetar diretamente os receptores, mas eles vão promover a liberação da noradrenalina nos terminais adrenérgicos. Eles permitem a extrusão da noradrenalina das vesículas pré-sinápticas, que estavam lá armazenadas, como, por exemplo, a anfetamina e a tiramina. E aqueles de ação mista, como a efedrina, são os que ativam tanto os receptores adrenérgicos na membrana pós-sináptica e eles causam também a liberação da noradrenalina, que também está, né, armazenada nas vesículas. Todos esses fármacos adrenérgicos ou simpático-miméticos, eles são chamados de catecolaminas, porque eles apresentam esse grupamento catecol, que é um anel aromático ligado a 2 hidroxilas. Aqui nós temos alguns exemplos de catecolaminas endógenas, como a dopamina, norepinefrina, epinefrina. Observem que todas apresentam o catecol, assim como as catecolaminas sintéticas, o isoproterenol, dobutamina e dopexamina. Esses fármacos, epinefrina, norepinefrina, dopamina, isoproterenol, eles vão atuar em receptores alfa ou beta, ou em ambos. Geralmente, eles têm uma ação vasoconstritora, portanto, eles irão aumentar a pressão arterial. A dopamina, por exemplo, ela é muito utilizada para o tratamento do choque anafilático, no caso de insuficiência cardíaca congestiva. E também o isoproterenol, que ele é utilizado para estimular a estimulação cardíaca devido ao para o tratamento, né, de parada cardíaca. Além disso, a epinefrina,
ela é muito utilizada na odontologia associada aos anestésicos locais. Isso ocorre porque ela tem a ação de preservar, aumentar o tempo de duração da anestesia, devido à ação vasoconstritora. Então, ocorrerá uma redução do fluxo sanguíneo no local, né, da anestesia, com a redução da velocidade de absorção do anestésico, aumentando, então, o tempo de ação desse anestésico. Além disso, a epinefrina ela é utilizada para o tratamento de reações alérgicas causadas pela liberação de histamina. Ela reduz edema e secreções devido ao efeito vasoconstritor no receptor alfa-1 e promove broncodilatação em receptor beta-2. É necessário cuidado com efeitos em outros sistemas decorrente da utilização de epinefrina, porque o uso, né, de epinefrina leva a uma estimulação cardíaca em beta-1, então haverá um aumento da frequência cardíaca, a força de contração e do débito cardíaco, aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio e hipertensão arterial. As catecolaminas que nós estamos estudando, né, a adrenalina, a noradrenalina e o isoproterenol, que também são chamados de fármacos simpático-miméticos, eles possuem um rápido início de ação, mas a duração deles também é bastante breve. Essas catecolaminas, elas não devem ser administradas por via oral. Por quê? Porque elas seriam inativadas pela CONT ou pela monoamino oxidase, que estão presentes no trato intestinal. No entanto, os agonistas adrenérgicos não catecolaminas, eles poderão ser administrados por via oral e eles possuem maior duração. Alguns exemplos de agonistas adrenérgicos não catecolaminas são os fármacos de ação direta, salbutamol, que são utilizados para o tratamento da asma, a fenilefrina, como utilizada pela sua ação descongestionante nasal, e outro exemplo é a nafazolina, que também tem ação vasoconstritora e também tem utilizado como descongestionante devido à ação no receptor alfa. Por outro lado, fármacos também classificados como simpático-miméticos, são aqueles que eles não atuam diretamente no receptor adrenérgico, mas eles promovem a liberação de noradrenalina, são a anfetamina, né? E seus análogos que têm a capacidade de inibir o apetite e também é muito utilizado por caminhoneiros para que eles não durmam, né? Para que se mantenham alertas, chamadas de rebite. A efedrina, ela é utilizada para o tratamento da asma, sinusite, para o choque anafilático e também tem um efeito de aumentar a pressão arterial. E o metilfenidato, que é utilizado para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos ainda os bloqueadores adrenérgicos, que como eu expliquei para vocês anteriormente, como eles têm a capacidade de bloquear a ação da adrenalina e noradrenalina, eles terão um efeito antihipertensivo. Então, o contato do odontólogo com os bloqueadores adrenérgicos, clonidina, reserpina, prazosima, será relacionado àqueles pacientes que apresentam hipertensão, angina, arritmias cardíacas e doenças vasculares periféricas e também enxaqueca. Outros exemplos de bloqueadores adrenérgicos são o propranolol, que é bastante utilizado em pacientes que têm hipertensão, né? Lembrando que, nesse caso, os pacientes que fazem uso de bloqueadores adrenérgicos deverá tomar cuidado com movimentos súbitos. Então, do decúbito para a posição sentada, né, e desta para de pé, poderá ocorrer hipotensão. Então, esses pacientes, o cirurgião dentista deverá evitar movimentos súbitos
tá? Pois eles são mais sensíveis a alterações de pressão arterial. Então, nesta aula, nós estudamos o ciclo da noradrenalina, como que ocorre sua biossíntese, inativação, ligação aos receptores, né, alfa e beta. Nós vimos os fármacos adrenérgicos, que são ditos simpático-miméticos, pois eles irão apresentar a mesma ação no organismo que a adrenalina e noradrenalina, quando atuam em receptores alfa e beta, ou como os fármacos diretos, e aqueles que têm uma ação indireta. São fármacos que vão permitir a liberação desses neurotransmissores das vesículas pré-sinápticas. E também vimos os fármacos bloqueadores adrenérgicos, como, por exemplo, o propranolol. Esses medicamentos são utilizados principalmente em pessoas que são hipertensas ou que têm problemas de arritmias, anginas, né, problemas cardiovasculares. Então, nós finalizamos, né, esta aula sobre os fármacos adrenérgicos. Eu agradeço a companhia de vocês e até uma próxima aula.